Boa tarde, sejam bem-vindos ao Santo Tirso em 30 minutos. Como habitual, temos connosco o engenheiro Castro Fernandes. Boa tarde, engenheiro. Boa tarde e boa tarde a todos os ouvintes e a todos que estão atentos a este programa. Hoje começamos por abordar novamente um dos temas mais importantes e mais falado em todo o país, que é a habitação. Uma das medidas propostas pelo atual governo para combater a crise na habitação seria a requalificação de edifícios públicos para converter em habitação. Falando em Santo Tirso mais concretamente, temos exemplos como as casas de função para os juízes, propriedade do Ministério da Justiça, que estão desocupadas e sem obras há vários anos, e temos também um antigo edifício da PSP junto ao Parque Dona Maria II, que está desocupado também há vários anos. Que soluções para estes edifícios? Como é que pode o Governo querer combater a existência de edifícios devolutos quando é o próprio Estado a ter um património enorme por todo o país ou abandono? Sim, a Sílvia descreveu dois exemplos de dois tipos de edifícios, um propriedade do Estado, propriedade do Ministério da Justiça, que é o caso das chamadas antigas casas de função, que eram ocupados por juízes. Portanto, juízes quando eram deslocados para as comarcas, como Santo Tirso, que é uma comarca muito importante, era mais importante ainda, agora é menos importante, fruto de uma alteração à lei da organização dos tribunais no tempo do primeiro-ministro Passos Coelho, mas antigamente os juízes tinham direito, alguns, a uma casa de função. Isso acabou porque, entretanto, os juízes são mais e, por outro lado, há um apoio estatal, nos termos da lei, que prevê que os juízes sejam apoiados quanto à sua residência e, portanto, já não existem as casas de propósito para os juízes. Aquelas casas de função, de facto, são abandonadas há dezenas de anos. E são duas Eu me boas lembro casas, perfeitamente de ter falado com membros do governo. Chegaram a vir a Santo Tirso. Lembro-me de uma visita de um secretário de Estado em Santo Tirso, que era um juiz também, por acaso, Conde Rodrigues, que era secretário de Estado de um governo. Aliás, tivemos na altura uma reunião mesmo no tribunal com os juízes e, por várias vezes, vários responsáveis, portanto, ligados à Justiça, anunciaram que iam fazer obras naqueles edifícios. Penso que nos últimos 10 anos, não tenho a certeza exata, não fui rever os meus papéis e como fui apanhado de surpresa, que há promessas bem recentes, quando digo recentes, é menos de 10 anos, para que aquilo seja requalificado, restaurado. Eu de vez em quando naquela rua, por motivo de familiares, e verifico que aquelas casas estão abandonadíssimas. É desolador. Com a falta de habitação que existe no país, no nosso concelho, que não sejam dadas respostas à população que delas precisa, executando obras que não ficariam muito caras, ocupando aquelas casas com casais, nomeadamente jovens, que precisam de casa, e poderiam ou pagar uma renda ou mesmo adquirir com preços controlados, e seria uma muito boa solução. E por outro lado, aquela zona, que é a zona do chamado bairro da Caixa de Previdência, a antiga Caixa de Previdência, ali junto ao Colégio de Santa Teresa de Jesus, na rua que passa por trás. Inclusive estão agora a requalificar essas casas desse bairro. Começou agora a obra também. Quem está? Estão a requalificar as casas públicas desse bairro. Pois. Mas em relação àquelas casas, necessitavam, e são boas casas, atenção, são boas casas, penso que eram capazes de dar para fazer 4 casas. Os dois edifícios davam no mínimo 4 casas, 4 residências, têm espaço mesmo, julgo que para estacionamento e tudo, portanto, seriam muito úteis, e é pô-los ao serviço da comunidade. Não entendo o Estado, geralmente, eu percebo o que é que sucede. Infelizmente, o Estado, e agora vou falar à vontade, seja de que partido for, está muito longe de Santo Tirso. E, portanto, para ser decidido um caso, tem de andar 330 km. E, portanto, como isto a eles não lhes causa problema nenhum, lá embaixo, eles olham para isto como algo que não interessa. É uma vergonha.
Sim, eu tenho que dizer, ter é uma vergonha. A crise da habitação não é uma vergonha. É bens públicos que não são utilizados a favor da população, quando há uma grande necessidade de residências, como eu disse, para casais jovens, para a classe média, para quem pode disponibilizar pagar uma renda acessível, para quem pode, caso eles queiram vender, ser apoiado no sistema a custos controlados. Portanto, o que eu espero, e isto é fundamental, é que quer a Câmara, quer o Estado, quer o Ministério da Justiça, se empenhem cada vez mais na resolução deste assunto, porque isto, quer dizer, quase que é uma notícia nacional de inoperância. E com notícias destas, eu penso que pode ser que o Estado português, o Ministério, que de uma vez por todas dê resposta. A Sra. Ministra da Justiça há pouco tempo esteve aí a fazer um número qualquer. Fazer um número. Pois, era muito mais importante possivelmente ter resolvido este problema, que é o problema da habitação associado ao Ministério da Justiça, aos problemas que existem. Quanto ao edifício do antigo quartel ou esquadra da PSP de Santo Tirso, aquele edifício foi inaugurado, eu lembro-me, eu não estava na Câmara ainda, eu entrei como vereador passados 2 dias da inauguração. Portanto, a Câmara da antiga AD, era no tempo da AD, que agora foi restaurada, presidida pelo Dr. Palhares, Armando Palhares, que era farmacêutico e presidente de Câmara, inaugurou ali pelo dia 5, 6 de janeiro de 1983, nós tomamos posse a 8 de janeiro, julgo eu. Inaugurou, percebeu-se, ele queria sair e inaugurar. Tinha conseguido fazer aquele edifício, que foi um restauro de uma vivenda que eles adquiriram, a Câmara de então adquiriu. Na minha opinião, o projeto não foi grande coisa, e tanto não foi grande coisa que ao fim de 30 anos aquilo já não tinha as mínimas condições para ser utilizado pela esquadra da PSP. Eu lembro-me, quando falava com os comandantes, com os comissários que estavam à frente da esquadra da PSP, e mesmo com os próprios agentes da polícia, eles me solicitavam muito que arranjasse uma solução melhor para eles, porque não tinha condições de habitabilidade, não tinha condições para receber lá as pessoas, não tinha condições mesmo de prisão, para detenção de pessoas. Portanto, era um edifício que começou a degradar muito, e então a Câmara de Santo Tirso, ainda comigo na Câmara, começámos a desenvolver esforços para ultrapassar essa questão e conseguiu-se arranjar uma solução que eu penso que é uma ótima solução, que tem resposta para muitas situações. Ainda bem recentemente se viu que a nova esquadra da PSP de Santo Tirso recebeu ilustres figuras deste país e tem uma capacidade para ter lá dezenas e dezenas de agentes da polícia. Quando chegam a Santo Tirso, ficam admirados com tão boas condições de trabalho. E a polícia tem de ter condições de trabalho dignas. Um agente da Polícia de Segurança Pública ou da GNR, e nós aí estamos bem servidos no Conselho, tem de ter condições. E ali tem, na nova esquadra, foi uma solução que se arranjou. Entretanto, eu saí da Câmara em 2013 e desde aí até hoje nada mais foi feito naquele edifício. É um edifício... É propriedade da Câmara Municipal, o edifício. É um edifício propriedade da Câmara Municipal, que está quase ao abandono. Não se ouve falar de nenhuma solução. Eu penso que há para aí soluções que foram adotadas quanto a serviços que podiam ali ser colocados numa zona central. O Parque Dona Maria II é uma zona central. Sim, e, aliás, da cidade e até do Conselho. Pode quase dizer que ali é uma zona nobre agora, porque aquelas casas estão a ser restauradas e são casas lindas. Exato, aquelas casas, aquela zona tem sido bem requalificada. Certamente que a Câmara um dia destes também vai requalificar o parque, porque o parque foi requalificado também por mim em 2001 e depois teve umas pequenas obritas, mas agora precisa de uma requalificação mais geral. Aliás, a questão do parque é a questão do parque em si pela requalificação, é a questão da requalificação da Casa de Chá, é a questão de um novo destino a dar ao edifício da antiga esquadra, e é também outro edifício muito importante, que é o edifício da Misericórdia, onde funcionou o Liceu, onde funcionou a Casa da Cultura, que é outro equipamento extremamente importante. Dizem que a Misericórdia já terá uma solução para lá.
E vou dizer aquilo que ouvi, embora não confirmado, não foi o seu provedor que me disse, portanto, falo porque ouvi. Portanto, que é a construção ou a requalificação dos edifícios para uma unidade de cuidados continuados, que eu penso que é muito importante. As unidades de cuidados continuados são muito importantes. Santo Tirso já tem, a Misericórdia já tem uma unidade de cuidados continuados top, e, portanto, eu diria que aquele parque, que já foi a praça mais importante da cidade. Eu digo, quando não havia a praça do município, a Câmara Municipal funcionava no antigo museu e o centro da cidade era o Parque da Ana Maria II. Pois, eu acho que é um dos parques mais bonitos de Santo Tirso. Não, é claramente o mais icónico, é o Parque da Rainha que criou o Conselho de Santo Tirso, a Rainha da Ana Maria II. E, portanto, requalificar agora a esquadra com um fim público. Requalificar o edifício da Misericórdia, e pelos vistos a Misericórdia está interessada no segundo assunto. Requalificar, como está a ser feita, a Casa de Chá e outro edifício, de que aliás a Sílvia me falou aqui há tempos, e que eu vou relembrar, que é a questão do antigo Teatro Eduardo Brazão, que é propriedade privada e para o qual também urgia arranjar uma solução. Aquilo é propriedade privada. Para resolver o problema tem de entrar um projeto na Câmara. Esse projeto tem de ser determinadas regras, nomeadamente a fachada do Teatro Eduardo Brazão, uma fachada muito bonita, e é uma fachada que marca o Parque da Ana Maria II, e com isto teríamos uma centralidade de grande categoria aqui na cidade, porque o tempo muda, a Casa de Chá parou e é no que é, o Parque da Ana Maria II não teve obras e deu no que deu, a esquadra acabou e não foi feito nada nos últimos 10 anos, a Câmara também saiu do edifício da Casa da Cultura, que estava alugado à Misericórdia, quanto a mim não devia ter saído, quanto à minha opinião, e agora é preciso, vamos ver se a Misericórdia resolve, e seria mais uma centralidade. Santo Tirso é conhecido pelas suas praças. O Parque da Ana Maria II é a primeira, o Largo Coronel Batista Coelho, a Praça Conde de São Bento, o Largo do Tribunal, o Parque dos Carvalhais e a Praça do Município. Portanto, qualificar tudo isto, requalificar. Por vezes não é preciso fazer obra nova, é preciso fazer manutenção, fazer requalificação, melhorar. O dia-a-dia é importantíssimo para isso. E Santo Tirso tem características de beleza natural. Vocês estão sempre a publicar fotografias de Santo Tirso, a dizer a cidade mais linda do mundo. De facto, é uma cidade fantástica. A cidade de Santo Tirso, desculpa, a cidade de Santo Tirso era considerada a Sintra do Norte. Sim, e nós a nível de cultura temos muitos edifícios, e temos, lá está, Monte Corva, que também já falámos aqui, que é uma zona de um potencial turístico também enorme. Sim, mas é outro aspecto que eu aconselho. Estou a falar da cidade em si, porque é uma centralidade muito grande, é onde vive grande parte da população, e, portanto, avançar para a requalificação, e voltando ao início, de edifícios como o edifício da antiga esquadra, é quase como uma obrigação. E certamente que não será preciso muito dinheiro, tem de ser um muito bom projeto. Eu não sei se está feito algum estudo, não sei se há alguma ideia, um muito bom projeto para que a obra não se degrade rapidamente, porque a obra degradou-se. Como digo, se foi inaugurada em 83, passado meio de 2 anos já se tinha percebido que aquilo não estava bem. Porquê? Porque o projeto não era um projeto de qualidade. Não estou a criticar agora aqui quem fez o projeto. Pois, não foi nenhum gabinete de Santo Tirso. Não foi nenhum gabinete de Santo Tirso. Eu sei onde é que foi feito o projeto. Foi feito fora do Conselho de Santo Tirso. Não se conhece o arquiteto, mas sei o gabinete onde foi feito. E esse projeto não foi bom, e verifica-se que, de facto, agora há necessidade absoluta quase de restaurar tudo. Eu penso que há muitas coisas ali que vão ter de ser mesmo demolidas e garantir aquela fachada, que é uma fachada fantástica, não é? Fachada principal, a que está virada para o parque, que é a mais importante. Bem, nestes últimos 15 dias foi também época de festejar o Carnaval, um pouco por todo o Concelho de Santo Tirso, mais uma vez de notar a ausência de festejos na cidade de Santo Tirso. Já era tradição de há muitos anos as ruas da cidade de Santo Tirso se encherem com as crianças do concelho para um imponente desfile das ruas do centro da cidade. Tradição interrompida pela pandemia e nunca mais recuperada. Já no ano passado as pessoas comentaram a falta de comemoração de Carnaval na sede do concelho, e este ano repetiu-se.
as escolas fizeram a festa de Carnaval em Vila das Aves, por um lado é positivo, depois o resto do Conselho Claro, também e a deve ser centralização valorizado. também é positiva. E aliás, nós por acaso este ano fomos ao Carnaval de Roriz e ao de Santo Tomé e efetivamente Exatamente. estavam muito bem organizados. Mas há tradições que nunca se deviam perder e principalmente não deixar morrer a sede do Conselho em épocas importantes. Era tradição, eu lembro perfeitamente, todos os anos fazíamos o Carnaval em Santo Tirso, com uma grande tradição que envolvia não as crianças, não só as crianças, e quando criança era desde o infantil até ao secundário, mas também os idosos. Os lares de idosos participavam todos no Carnaval. Este ano também participaram, também estiveram em Vila das Aves. Havia um desfile, não é que era organizado, que chegou a partir da antiga fábrica de Santo Tirso. Repare, hoje em dia ainda existem nas condições, porque o edifício da antiga fábrica tem lá uma grande nave que, no caso de mau tempo, dá para lá meter milhares de pessoas, milhares ao mesmo tempo. Mas era tradição, vinham pela Sousa Cruz, pela Avenida Sousa Cruz, vinham para o centro, era um desfile com a participação de muita gente, porque vinham as crianças, vinham os pais, as mães, os avós, os primos, depois vinham os idosos, vinham os filhos, os familiares, tudo se juntava aqui na praça do município, havia aqui uma grande festa de Carnaval, mas um Carnaval diferente. Era um Carnaval que não era um Carnaval que era um Carnaval pago para ser mostrado, não, era um Carnaval que é realizado pelos próprios alunos, pelos próprios idosos, os gastos eram diminutos, havia ali um conjunto a tocar umas músicas apropriadas e, de facto, as sextas-feiras de Carnaval em Santo Tirso eram célebres. E o Carnaval, de facto, tem uma grande tradição no nosso concelho. Temos aí o Carnaval de Roriz, que é um Carnaval fantástico, o Carnaval de Santo Tomé de Negrelos, que é um Carnaval que tem um impacto muito grande. Depois houve também o Carnaval de Monte Córdoba, também julgo que houve o Carnaval em Refógios ou na Reguenga. Portanto, há uma grande tradição popular e até é bom que seja descentralizado. Em termos de concentração, penso que é bom que se faça na cidade, porque atrai de todo o concelho. E repare, uma pessoa, por exemplo, ir de Água Longa para Vilarinho já não vai. Mas de Água Longa para Santo Tirso vem. Uma pessoa de Vilarinho para Água Longa já não vai. Mas de Vilarinho para Santo Tirso vem. Pois é, portanto, essa é do concelho, não é? Nós vermos que realmente Santo Tirso não teve nada, comemorações de Natal, a menos de festas privadas, mas de resto... É fundamental. A animação para tudo, para o turismo, para o comércio, para a animação, para a distração, para os jovens que necessitam deste tipo de atividades, para não terem de se deslocar para outras cidades ou vilas para assistirem a estes eventos e, portanto, penso que agora estou o tempo a passar e certamente que para o ano 2025 já vamos ter Carnaval em Santo Tirso na cidade. Vai ser tipo o do Brasil. Outro assunto que também está na ordem do dia, e ontem, aliás, acho que o país quase que parou, às 8h30 da noite, aconteceu o debate mais esperado pelos portugueses, que colocou frente a frente Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, ambos candidatos a primeiro-ministro, um pelo PS e outro pela Aliança Democrática. O que eu vou perguntar é que balanço é que faz deste debate, certamente assistiu, e na sua opinião também quem é que esteve melhor? Pois, eu sou suspeito para dizer que esteve melhor. Pronto, mas neste caso não pode pensar no seu partido, que aqui não estamos aqui por nenhum partido. Sabe que a gente quando trabalha numa organização ao longo de muitos anos, quer queira, quer não, tem sempre uma certa tendência. E, portanto, eu estou a fazer a minha declaração de interesse. Então, a gente sabe que eu sou militante do PS há quase 40 anos, portanto, não posso abstrair-me desse aspecto, independentemente de eu conhecer o candidato do PS muito bem, pessoalmente, e conheci-o em Santo Tirso, que é uma coisa que muita gente... Eu já vou contar a história, porque penso que as pessoas também gostam de saber. Ora, o que aconteceu ontem foi algo de muito importante. Quando apareceram os debates, muita da crítica dizia: estes debates são pura perda de tempo, não vale a pena fazer debates, que as pessoas não ouvem. Bem, ponto 1. As pessoas ouvem mesmo os debates e veem, porque tem-se visto pelas avaliações de audiências nas televisões que tem havido audiências fantásticas. Por exemplo... Acho que o que teve mais audiências até foi o Pedro Nuno Santos com o André Ventura. 1,5 milhão de pessoas a ver. Mas ontem,
também era o mais importante. Também deu nas 3 televisões generalistas. Tudo que era televisão falou do assunto. Quase que chegou aos 3 milhões. Portanto, eu diria, nem um jogo de futebol da final do Campeonato da Europa dá tanta gente. Portanto, isto significa uma coisa, as pessoas estão interessadas em ouvir. E quem é que está mais interessado em ouvir? E porquê é que estes debates são importantes? Porque assim, há aqueles que estão fidelizados aos partidos, Sim, ao PS, e que ao PSD. votam na pessoa e nem se importam quem seja a pessoa. Votam por ser do partido e vão votar Claro, sempre. há pessoas que votam nos partidos, pronto. É o chamado fator clubista da política, que existe em todo lado, não é só aqui. Mas há outros que são os indecisos, Exatamente. que são quem diz, no final, quem é que vai ganhar. Ora, os indecisos estão numa zona central, eu diria que entre o PS e a AD, e transitam para um lado ou para o outro, conforme aquilo que ouvem e ouvem. Portanto, estes debates têm uma importância vital para o esclarecimento das pessoas. E ontem, apesar das divergências, apesar do debate ter sido duro, ele foi importante. Porque, não sei se repararam, mas quando os comentadores passaram a falar, falaram da questão fiscal, da questão dos salários, da habitação, da educação, todos os temas foram abordados. O debate durou 80 minutos, julgo eu. 80 minutos em televisão é muito tempo. E se paga em publicidade vale fortunas, não é? Portanto, eu achei que o debate foi positivo pelo esclarecimento. Achei que os 2 candidatos estiveram ao nível elevado. Ao nível elevado porque eram os candidatos a primeiro-ministro. Porque nestas coisas, eu não estou a apelar ao voto útil. Mas quer se queira, quer não, quem vai ser o futuro primeiro-ministro de Portugal ou é o Pedro Nuno Santos ou O Luís Montenegro. Luís Montenegro. Ponto final. Ponto final. Mesmo com todos os problemas que existem, mesmo com as alianças que existem ou não existem, e se a aliança é à esquerda ou é à direita, e se o Chega vai ou não fazer acordo com a AD, e se o PS vai fazer uma nova geringonça ou não, tudo isso ontem veio ao de cima, mas houve um aspecto muito, muito importante, na minha opinião. É que o Pedro Nuno Santos disse uma coisa que foi fundamental para tudo o que aconteceu no debate. Se nós perdermos eleições, e mesmo que não haja maioria, nós não derrubamos o governo da AD e, portanto, o governo da AD vai governar legitimamente. Ora, para quem dizia que o Pedro Nuno Santos não era moderado, que era um extremista, que era um perigo, ele teve um comportamento totalmente democrático. É lógico que o Luís Montenegro ficou surpreendidíssimo com aquilo, porque ele não esperava aquilo. Até tendo em conta os antecedentes e até tendo em conta a questão dos Açores. Portanto, eu penso que isso foi fundamental. Aliás, hoje, quem ler os órgãos de informação de todos, na capa, na primeira página, a frase que vem é que o Pedro Nuno Santos garante que não derruba o governo da AD, mesmo que o governo da AD não tenha maioria absoluta. Portanto, isto é fundamental para quê? Para a estabilidade política, para o futuro. Porque uma das coisas piores que houve nesta situação foi o derrubo do governo. O derrubo do governo nunca devia ter existido. Aquele comunicado da Procuradoria-Geral da República, com aquele 16º ponto que levou à demissão, ou ao pedido de demissão do António Costa, foi um erro de casting. Aliás, o juiz do caso influencer veio ontem dizer publicamente que não vê ali razões para terem deduzido das escutas acusações tão graves que levassem a que o próprio governo se tivesse demitido. Aliás, aconteceu uma coisa tremenda. Caíram 2 governos, o Governo da República, o Governo Nacional e o Governo da Madeira, e agora, quer num caso, quer no outro, os juízes dizem que não veem problemas. Quem é que manda em Portugal? São os eleitores, são os políticos ou é a justiça? Isto é um assunto extremamente importante, porque, repare, desde novembro que o país está paralisado, nós vamos ter o país paralisado 6 meses, a nível económico, a nível turístico, a nível financeiro, a nível de estabilidade social, a nível
veja-se os problemas que têm arranjado, as manifestações de rua permanentes. Ainda ontem, uma manifestação de rua em pleno debate. Portanto, tudo isso são situações que advêm de haver instabilidade política. Quando se cria instabilidade política, arranja-se um problema monumental. O António Costa estava lá como Primeiro-Ministro, era o Primeiro-Ministro que tinha legitimidade política, tinha maioria absoluta, ninguém o derrubou na Assembleia, e inclusive fez uma coisa. Quando ele se demitiu, solicitou ao Presidente da República que aceitasse o novo candidato a Primeiro-Ministro que fosse ser sufragado dentro da Assembleia da República, e o Sr. Presidente da República, apesar do Conselho de Estado não o ter avalizado, também não o permitiu. Portanto, aqui também o Sr. Presidente da República não esteve bem. E, portanto, isto foi muito mau, na minha opinião. Estas eleições foram as eleições não necessárias. Penso que são muito prejudiciais ao país. Penso que Portugal também tem de ter mais estabilidade. Digamos que os últimos 2 anos aquilo também já foi uma sessão de escândalos e mais escândalos e foi criando também problemas. Se tem legitimidade democrática e tem maioria na Assembleia da República, só a maneira de o fazer coir é através de eleições, mas tem de perder as votações na Assembleia. Nunca ninguém pôs em causa o funcionamento do governo. Portanto, o que aconteceu é muito grave. Portugal vai padecer por isto. O nosso plano de recuperação e resiliência, de que eu tanto falo, está praticamente parado, porque um governo em gestão não pode andar para a frente. Há decisões de investimentos públicos que não avançam para a frente por causa disso. Mas em relação ao plano de resiliência também isso já estava, ou seja, já estava desaproveitado antes de acontecer isto. Não, agora, claro, o plano de recuperação e resiliência, de início, um período de crescimento e depois um período de funcionamento, mas quando estava para começar a realizar-se uma série de obras, o que aconteceu é que parou. Por exemplo, Santice usufruiu do plano de recuperação e resiliência. As novas rotundas que foram feitas, este investimento de 3 milhões e 200 mil euros quase, é a primeira obra do plano de recuperação e resiliência. É a obra que foi adjudicada pelo Pedro Nuno Santos, que veio aqui de proposta de Santice. É uma obra importante. É lógico que é preciso fazer a duplicação das variantes, é preciso fazer a ligação já falámos da variante. Do desaproveitamento de acontecer isto, por isso sim, mas o que eu achava, claro, e já o disse várias vezes, é que a Câmara Municipal devia apresentar mais projetos junto do Governo para que, dado que os outros não andavam para a frente, Santice andasse mais. E, portanto, isto torna a falar a duplicação das variantes, a requalificação dos pavimentos, a criação de uma nova variante entre as variantes a Santice e a rotunda da Aula na Autostrada 41, e tudo isso podia avançar muito mais. E a própria habitação também, não é? Podiam também infelizmente, fomos para o debate, vamos ter agora uma campanha muito dura. Hoje já andam na rua, os dois, pois, já vi. Já falta pouco tempo. Um anda em Lisboa e o outro anda em Évora e em Beja. Portanto, vai haver muito debate. Espero que haja equilíbrio, espero que os partidos tenham um comportamento digno, todos. Não pode haver loucuras, às vezes há um ou outro que parece que se perde um bocado da cabeça, e as pessoas devem olhar para quem votar e ver se vale a pena votar em fogos fatos, coisas que vão ao ar como foguetes e desaparecem, ou em estabilidade num novo Primeiro-Ministro para Portugal. Eu espero que isso aconteça para, a partir de mais de junho, voltar à normalidade, termos o Orçamento de Estado e começarmos a fazer as obras, quer para o Portugal 2030, que é o grande investimento da década, quer também para o PRR, onde estão para se investir dezenas de milhares de milhões de euros, que são tão importantes para Portugal. Falando também em debates, aproveitamos aqui o espaço, que nós já divulgámos também o nosso debate, lá está, excelente iniciativa do Diário de Santo Tirso, ao convidar os partidos todos para virem ao debate. É um debate local. Há candidatos muito importantes de Santo Tirso, todos os partidos têm candidatos importantes, e alguns deles em lugar elegível logo à primeira. O PSD tem uma deputada que vai em 6º lugar e, portanto, é um lugar elegível, a doutora Andréia Neto. O PS tem uma deputada que vai em 12º lugar, provavelmente vai ser elegível. O próprio PCP tem em número 2 e em número 1 pessoas muito ligadas a Santo Tirso. O João Ferreira vive em Santo Tirso, é um advogado de Santo Tirso, tem hipótese de ser eleito. Depois, a própria Ana Isabel Silva, do Bloco, vai em 4º lugar.
não digo que seja eleita à primeira, mas fica na chamada zona cinzenta, tem hipótese. São pessoas competentes, credíveis e, portanto, vale a pena. Eu, como cidadão, agradeço muito também ao Diário Santo Tirso o facto de levar a cabo, porque também vão ficar esclarecidas as competências até porque desses lá está, candidatos. nestas eleições vamos saber quem será o próximo Primeiro-Ministro, mas também vamos eleger os deputados que nos vão representar e é importante nós termos lá pessoas de Santo Tirso. Pronto, o nosso debate, vamos ter só 3 partidos cá presentes. Sábado, não acho que é sábado às 8h30 da noite. 20h30, é aberto ao público, por isso quem quiser vir está convidado a vir. No final vamos permitir também que as pessoas do público façam perguntas aos candidatos, por isso é a primeira vez que vamos fazer um debate sem ser em pandemia, desta vez já conseguimos ter acho que é no Café Canimambo. No Café Canimambo, no Centro dos Carvalhais. que é nosso parceiro, por isso também às 8h30, agradecemos a disponibilização do espaço. Nós chegámos a pedir a biblioteca, um espaço público, mas parece que está em obras, não nos emprestaram a biblioteca, mas resolvemos, temos o Canimambo, é um espaço agradável no centro da cidade. Teremos então a Aliança Democrática, a Andreia Neto, que vai estar presente, temos a Ana Isabel Silva do Bloco de Esquerda e temos o João Ferreira da CDU. O PS Foram confirmaram, não é? Exatamente, o PS rejeitou o nosso convite, diz mais uma vez que não somos isentos, daí que nós fazemos estes debates, se calhar porque não somos isentos e convidamos toda a gente, mas só vem quem acha que deve vir. São todos convidados. E há outro partido também não vem, não é? O Chega também não vai conseguir estar presente devido a ações de campanha que vão fazer. Fico admirado do Chega não querer participar. O André Ventura parece que está cá no Porto neste fim de semana, e então vão ter... Os candidatos de Santo Tirso devem lutar em Santo Tirso. E o Pedro Nuno Santos, o André Ventura e o Luís Magalhães andam lá pelo Porto, por Lisboa. Os do Porto que estejam com eles, não é? Santo Tirso é Santo Tirso. É a minha opinião. E a Iniciativa Liberal também teria alguém nas listas de Santo Tirso, mas também não obtivemos resposta. Mas pronto, vamos fazer um debate com quem cá está e é importante. Temos cá à direita, temos cá à esquerda, por isso dá para debater. Todos quadrantes, vem quem quer. Exatamente. Agora passando às nossas considerações finais. Vamos aproveitar para desejar boa sorte ao piloto Armindo Araújo, que já inicia este fim de semana a nova época desportiva, precisamente no Rally Serras FAF. Esperemos que este ano corra melhor que o ano passado. Exato. Certamente que vai. Por isso, os nossos parabéns, desejar boa sorte. Desejos de muitas felicidades para o Armindo e que não suceda nada de grave para ele, porque ele não merece, ele merece claro. Continuar a ser o campeão nacional. Certamente vai ser campeão. Depois vamos também deixar os parabéns ao Rancho Folclórico de Santiago de Rebordões, que fez a 7 de fevereiro 35 anos, também. Um rancho importantíssimo na Vila de Rebordões, conheço há muitos anos, com um trabalho fantástico em prol da etnografia e da cultura. Temos também o Rotary Clube Santo Tirso, que fez 53 anos no passado dia 13 de fevereiro. Também é uma Parabéns para o Rotary, eu sou sócio honorário do Rotary, com muita honra, e portanto, já sou naturalmente, e já enviei naturalmente os parabéns aos associados, ao Presidente, ao atual Presidente, a todos aqueles que são membros daquele clube, que é um clube de serviços fantástico nesta cidade. E por fim, também ao CAST, que completou ontem 34 anos de existência. Os meus parabéns também para o CAST pelo seu desempenho no Conselho de Santo Tirso. Hoje ficamos por aqui. Sábado temos então o debate. Deixar mais uma vez o convite. Estão todos convidados a estarem presentes. E nós regressamos daqui por 15 dias com mais assuntos da atualidade de Santo Tirso. Já podemos também comentar o debate e estamos mais próximos também das eleições. Muito bem. Boa tarde a todos. Boa tarde.